Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16. Vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que talvez seja aí a maioria da versão que os irmãos utilizam aqui na nossa congregação. Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16. Os irmãos que estão assistindo pelo culto online, fique firme, vai com a gente aí até o final do culto. Não se distraia com qualquer outra coisa, fique aí no culto adorando a Jesus, servindo ao Senhor conosco até o término com a bênção apostólica, tá bom? Deixe de fazer aí qualquer outra coisa dentro de casa, é o culto que você está ofertando a Deus. Então, haja como se no culto presencial estivesse. Marcos capítulo 10, versículos 13, 14, 15 e 16. Quem achou, dá glória para Jesus. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. Obrigado por acompanhar essa leitura. Meus irmãos, o texto que nós lemos também é compartilhado por Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, e Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. Dessas três citações, ou dos três registros desta passagem, Mateus e Lucas retratam de maneira reduzida. Eles utilizam aí 2 versículos para falar dessa passagem. Marcos, contudo, utiliza muito mais texto. Ele vai utilizar uma parte no seu manuscrito maior para falar dessa passagem. Logo, das três narrativas, Marcos, ele consegue trazer mais detalhes a esta passagem. Ele consegue lançar luz a esse entendimento. Mateus e Lucas são objetivos, Marcos é mais detalhista. Mateus e Lucas vai logo para o ponto principal, que é quando as crianças chegam e é abençoadas por Jesus. Marcos, ele aponta o caminho, aponta os entraves e as dificuldades com que fizeram que aquelas crianças chegassem até Jesus. Por isso escolhi o texto de Marcos para compartilhar com vocês nessa noite. O tema desta ministração é a seguinte: Jesus se importa. Repita comigo: Jesus se importa. De novo, Jesus se importa. E aí vai a pergunta pedagógica, introdutória dessa ministração: e você se importa? E eu me importo? Nós nos importamos? Meus irmãos, quando nós descobrimos que Cristo estava indo para a sua crucificação, quando nós descobrimos que Cristo estava indo para ser preso, julgado e condenado, que estava um clima de tensão entre os discípulos, que os discípulos estavam, por assim dizer, com medo, tenso, agoniados, e Cristo sabia que ele iria ser levado a julgamento, iria ser preso, julgado, punido e crucificado. Quando nós entendemos que aquele clima não era tão amigável, não era tão leve, não era tão solto, não era tão tranquilo, aí torna-se mais magnífico a maneira como Cristo conduziu essa cena. Também é importante dizer que não foi algo planejado, não foi algo organizado.
não marcou uma audiência com Cristo para levar aquelas crianças, apenas aconteceu. Na perspectiva humana e na perspectiva secular, foi acidental, não estava no programa, não estava na mente dos discípulos e nem na organização do colegiado apostólico receber aquelas crianças. Mas Cristo estava caminhando com a multidão. E de repente, aí vai ser a expressão de Mateus. Mateus vai dizer que aquelas trouxeram as crianças. Não é identificado quem eram as pessoas, mas provavelmente eram as mães daquelas crianças. Era comum no primeiro século da era cristã, e no contexto da narrativa dos evangelhos, as mães levarem os seus filhos para ser abençoado por um grande rabino, por um grande mestre. Então as mães pegavam as crianças, levavam aos rabinos e pediam que os rabinos estendessem as mãos ou as pegassem no colo e as abençoassem. O texto de Mateus e o texto de Lucas, eu vou fazer sempre um paralelo aqui entre os três. O texto de Mateus e o texto de Lucas diz que a intenção era levar as crianças para que Jesus tocasse nela. Já o texto de Marcos diz que foi levado aquelas crianças para que Jesus orasse por ela, abençoasse elas. E Marcos diz que seria por meio da oração. Mateus e Lucas diz que os discípulos tentaram impedir, mas que as crianças se aproximaram de Jesus. O texto de Marcos, se você observar aí, ele vai dizer que Cristo se indignou com a forma pela qual os discípulos impediram que as crianças chegassem até Jesus. O texto de Marcos diz que Cristo se indignou. A palavra indignar aqui significa que ele ficou aborrecido, ficou insatisfeito. Dito de outro modo, é uma forma de reprovação. Cristo reprovou a postura e a forma como os discípulos não permitiram que as crianças chegassem a Jesus. E aqui eu preciso fazer uma observação nesta noite. Nós estamos falando do discípulo, dos discípulos, daquele corpo, daquele grupo mais próximo de Jesus. Sabemos que Cristo tinha dezenas de discípulos, mas dentre estes tinha os 12, os discípulos mais próximos, mais perto, que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, que partilhava de momentos de intimidades com Jesus. E esses discípulos, os próximos, os íntimos, esses discípulos que depois se tornariam colegiado apostólico, que depois se tornariam a liderança da igreja, da primeira geração da igreja, que se tornariam os apóstolos, que daria sequência ao ministério de Cristo, à obra de Cristo e tudo que ele fez por nós. Esses mesmos discípulos, é dito que eles rejeitaram as crianças, que eles não quiseram permitir que as crianças chegassem até Jesus. E aí eu preciso parar um pouco e refletir com vocês. Se os discípulos que eram próximo, íntimo, que estavam do lado de Jesus em todo o tempo, que se tornariam os maiores líderes e os primeiros líderes da igreja cristã, se esses mesmos discípulos não estavam se importando com aquelas crianças, aí nós analisamos 2000 anos depois, como está a igreja, como estão as pessoas, como nós nos comportamos uns com os outros. Será que nos importamos também de levar as pessoas a Cristo, de compartilhar uma amizade cristã sadia com as pessoas? Será que temos a satisfação de vivermos na koinonia,
que é a palavra grega para comunhão, que está em Atos capítulo 2, versículo 42, e que marca a igreja primitiva nos seus primeiros anos da sua caminhada. E aí nós vamos ver que naquele momento, naquela etapa, os discípulos rejeitaram as crianças. Eles não estavam se importando. Isso levou a Cristo a se indignar. E Cristo fica então indignado, reprova aquela postura, reprova aquela atitude, vira para os seus discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia! Não leia esse versículo 14, essa parte B do versículo 14, de maneira amorosa. Não é esse o espírito do texto, não é este o espírito das escrituras. Não é como quem dissesse: pelo amor de Deus, Pedro, pelo amor de Deus, João, vocês não estão deixando as criancinhas. Não é assim. Cristo fala de maneira séria, Cristo fala de maneira contundente. Aqui está em execução, aqui está em prática uma repreensão. Cristo diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Oh glória! Esse Cristo estava indo para a sua morte, esse Cristo estava indo para a sua prisão, esse Cristo estava indo para o castigo que ele iria sofrer, para a maneira como ele iria ser tratado mais adiante. Esse mesmo Cristo que repreende os discípulos para deixar que as crianças passassem, é o mesmo Cristo que vai estar na cruz, e o soldado vai chegar e vai cuspir no rosto dele. É o mesmo Cristo que vai estar pendurado no madeiro, e vai chegar alguém, e Cristo vai dizer: tenho sede, e ele vai pegar vinagre e dar para Cristo beber. É o mesmo Cristo que está pendurado no Calvário, os soldados arrancam as suas vestes e partilham entre si. Esse mesmo Cristo que estava entrando no seu estágio de agonia, esse mesmo Cristo ainda teve tempo de parar a sua caravana, repreender os seus discípulos e fazer com que as crianças se aproximassem dele. Você está entendendo? Você está entendendo? É o mesmo Cristo que está no caminho do martírio, mas para tudo, para pegar uma criança, colocar no colo, abrir um sorriso e abençoá-la. É o mesmo Cristo que faz isso. E aí nós analisamos esse evangelicalismo atual, analisamos essa igreja moderna, e percebemos que a igreja, quando tem um pequeno espinho num calo, já pula lá. Quando tem uma pequena prova, já quer abandonar a fé. Quando alguém olha com a cara torta, já fica de mal e falando mal para todos os cantos. Estamos vivendo esta igreja que não entendeu ainda o que é viver o cristianismo, que não entendeu, parte dela ainda não entendeu o que é viver o evangelho. O cristianismo de verdade se importa, se interessa e se envolve. O cristianismo de verdade estende a mão, abraça e caminha juntos. E aqui eu preciso fazer uma outra observação para a nossa edificação. As crianças não tinham nada para oferecer para Jesus. Cristo iria pegar as crianças, colocar no chão, devolver às suas mães e nunca mais iria vê-las. As crianças não tinham nada para oferecer a Jesus, mas ainda assim, Cristo para a sua caravana, repreende os seus discípulos e acolhe aquelas crianças em seu próprio colo.
Infelizmente, senhores e senhoras, parte daqueles que se dizem cristãos são interesseiros, querem receber algo em troca, pensam nas vantagens pessoais que podem obter, pensam no sucesso que pode ter cultivando uma amizade com alguém. E quando nós vamos para os coaches, a palavra moderna aí para instrutor, os coaches, quando olhamos os livros de autoajuda, as palestras motivacionais, vemos que eles ensinam que nós só devemos ter amizade com alguém que pode nos oferecer alguma coisa. Vemos que eles ensinam que nós não devemos gastar a nossa energia com quem não tem nada a contribuir, com quem não pode acrescentar nada à nossa vida. E aí eles dizem, não gasta a sua energia, não misture a sua energia, não deixa que outros drenem a sua energia. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Cristo parando a comitiva, dirigindo até um pé de figueira brava, olhando para cima e dizendo: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Eu vejo Cristo se aproximando de uma mulher adúltera que estava perto de ser apedrejada. Cristo se aproxima dela, ajoelha na terra, escreve, e quando levanta a cabeça não tem mais ninguém ali. A mulher olha para Jesus dizendo: manda a minha pena. Qual é a minha pena? Qual é a minha condenação? Jesus diz: mulher, vai em paz, e eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Eu vejo Jesus indo se encontrar de noite, no escuro, fugindo do olhar social, com um homem rico, de posição, pertencente às mais alta casta da sociedade judaica do primeiro século. E quando Cristo se encontra às escondidas com este homem, ele diz: é necessário nascer de novo. Não era que Cristo estava se escondendo, era que Cristo estava ao encontro do nível, indo ao encontro do nível das pessoas. Cristo se importava. Você se importa? Cristo se importava, nós nos importamos. Meus irmãos, muita gente nessa pandemia sofreu e foram acometidos de graves mudanças psicológicas, mudanças emocionais, doenças psicossomáticas assim denominadas, e passaram por momentos de fobias, de estresse, passaram por momentos de desgastes emocionais terríveis, grandes, e infelizmente muitas pessoas se afastaram delas, outras não deram a devida importância, e essa casta, essa parte, esse grupo ficaram, assim por dizer, abandonados. Mas a igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Se importe, pelo amor de Deus. Se importe com seu irmão que não vem mais à igreja. Se importe com seu irmão que se afastou. Se importe com seu irmão que está passando necessidade. Se importe com seu irmão que está na carência, que precisa de um abraço, de uma palavra, de um apoio e de uma ajuda. Se importe. Se importe, porque hoje podemos estar bem, hoje podemos estar vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, mas mesmo você já passou momento de dificuldade, já passou momento de luta, momento de prova, momento de dor, e se não tivesse aquela pessoa lá do teu lado para fazer a diferença, como você estaria hoje? Precisamos ser mais cristãos. Precisamos entender a essência do Evangelho.
Nós não somos fariseus, não somos saduceus, não somos zelotes, não iremos primar, não iremos valorizar mais as coisas, as tradições do que as pessoas. As pessoas é o alvo de Deus, você é o alvo de Deus. Nós somos o alvo de Deus, só estamos aqui porque Ele morreu na cruz por nós. Só estamos aqui porque Ele entregou sua vida no Calvário por nós. Senão nenhum de nós não estava aqui, não estaria aqui. Você não está aqui pela sua beleza, pela sua riqueza, pela sua posição social. Você não está aqui por nada disso. Você está aqui porque Deus teve misericórdia de você. Porque mesmo você sem merecer, Ele dispensou a sua misericórdia e a sua graça para você. Então nada de nariz empinado, achar que é melhor do que o outro, achar que é mais importante do que o outro, porque Deus abençoou financeiramente, abençoou intelectualmente, abençoou em outras áreas da vida, nada disso. Sabe o que você deve fazer? Coloca os teus dons e talentos a serviço de Deus. Coloque aquilo que Deus te deu para a glória do nome de Jesus, para louvor do nome de Jesus. Adore e sirva ao Senhor com tudo aquilo que Ele te deu. Assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus, estaremos nos importando. Jesus se importa. E o maior ato, a maior prova que Cristo se importa, é que Ele deixou a glória. Paulo escreve à igreja aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E aí Paulo escreve da seguinte maneira, e eu quero ler aqui para você. Paulo vai demonstrar a maneira extraordinária do que Deus fez através de Cristo Jesus. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu do céu para nos encontrar. Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, para nos alcançar, e graças a Ele desceu, depois subiu, e garantiu que nós estaríamos com Ele para sempre. Estamos aguardando o seu retorno, estamos aguardando a sua vinda, estaremos com Ele para sempre. O nosso cativeiro mudou, o nosso destino mudou. Paulo escreve à igreja de Roma e diz: o salário do pecado é a morte nos aguardava, o inferno nos esperava, mas Cristo deixou, por assim dizer, o seu conforto, a sua zona de conforto, a zona da sua glória, e desceu cá, nos estendeu a mão, nos purificou com seu sangue, escreveu nosso nome no livro da vida, voltou para o céu, desceu o Espírito Santo, e Ele disse: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.